Quem já andou pelo Nordeste de noite sabe. O silêncio não é vazio. Ele fala. Ele observa. Ele guarda histórias que não gostam de ser lembradas, mas que insistem em voltar quando o sol se põe. Nas estradas de barro, longe das luzes da cidade, a noite parece mais escura. O vento bate seco nos galhos retorcidos. Os insetos cantam como se avisassem algo. E o cheiro de terra quente misturado com mato velho deixa qualquer um com o coração acelerado. É nesse cenário que nasceram os causos antigos, passados de boca em boca, sempre em voz baixa, como se alguém pudesse escutar. Os mais velhos sempre diziam: não se anda sozinho depois das 9. Não era conselho, era aviso. Muita gente ria, até viver. Havia um caminho velho, usado por vaqueiros e retirantes, que ligava pequenas comunidades perdidas no sertão. Durante o dia, era só poeira e sol rachando a cabeça. Mas à noite, ninguém atravessava sem sentir um peso estranho no peito, como se estivesse entrando em território proibido. Um homem conhecido apenas como Zé Pequeno resolveu ignorar os avisos. Trabalhador voltava tarde da feira montado em seu jumento, com a lua cortada pelas nuvens. O caminho estava quieto demais. Nem grilo, nem coruja. Só o barulho seco dos cascos na terra. No meio da estrada, ele viu uma mulher de costas. Vestido branco, cabelo comprido cobrindo o rosto, parada, imóvel. Pensou ser alguém perdida. Chamou. Nenhuma resposta. Quando chegou mais perto, a mulher começou a andar, sem tocar os pés no chão. O jumento empacou. Zé tentou puxar, mas sentiu um frio subir pelas pernas. A mulher virou o rosto devagar. Não tinha olhos. Onde deveria haver um rosto, havia apenas sombra. No outro dia, encontraram o jumento sozinho. Zé Pequeno nunca mais voltou. Até hoje, dizem que quem passa por ali à noite escuta alguém chamando baixinho, como se pedisse ajuda. Mas quem atende, não retorna. E esse não era o único relato. Nas casas de taipa, iluminadas por lamparina, os mais antigos contavam sobre o passo pesado. Um som de alguém andando em volta da casa, sempre depois da meia-noite. Passo lento, arrastado. Não batia na porta, não falava, só andava em círculos. Quem tinha coragem de olhar pela fresta da janela via uma sombra grande demais para ser humana, sem forma definida, como fumaça escura se movendo contra o vento. Diziam que era a alma de gente que morreu sem sepultura, condenada a vagar. Teve uma família que ousou abrir a porta. Nunca mais dormiram naquela casa. Outro caos antigo fala de uma estrada onde o tempo se perde. Viajantes juravam andar por horas e nunca sair do lugar. A lua ficava parada no céu, e o mesmo Mandacaru aparecia repetidas vezes. Quando o medo tomava conta, surgia um velho de chapéu de couro, sentado numa pedra, fumando em silêncio. Quem falava com ele se arrependia. O velho perguntava apenas uma coisa: você sabe para onde está indo? Se respondesse, o viajante acordava em casa dias depois, doente, fraco, com marcas roxas pelo corpo. Se ficasse calado, ninguém mais via. As histórias se repetiam em cidades diferentes, com detalhes diferentes, mas sempre o mesmo aviso: não desafie a noite. Nas vilas mais afastadas, existia o costume de cobrir espelhos depois que escurecia. Diziam que a noite gosta de observar quem se observa demais. Crianças eram proibidas de brincar do lado de fora, e assobiar depois do pôr do sol era visto como chamar coisa errada. Teve um rapaz que não acreditou. Assobiou para provocar. O som voltou, mas não era eco. Era uma resposta afinada demais, perto demais,
Ele correu. A coisa correu atrás, rindo. Nunca mais foi o mesmo. Os mais velhos diziam que o Nordeste não é só sol e festa. Existe um lado antigo, esquecido, que vive nas sombras, nos caminhos de terra, nas casas abandonadas e nas histórias que ninguém quer ouvir sozinho. Porque essas histórias não gostam de atenção, gostam de curiosos. E quem já andou pelo Nordeste de noite sabe, algumas coisas não querem ser vistas, mas fazem questão de ver você. E se você estiver escutando isso agora, em silêncio, talvez seja melhor olhar em volta. Só por garantia. Porque o que anda na noite nunca anda sozinho. Depois de certa hora da noite, o sertão muda. Não é coisa que se explica com palavra fácil. O ar fica mais grosso, como se desse trabalho para respirar. Quem conhece diz que é o momento em que o mundo dos vivos fica fino, e o outro lado encontra passagem. Tem estrada que não aceita pressa. Uma delas corta um trecho esquecido entre duas cidades pequenas. De dia passa gente, caminhão, boiadeiro. Mas depois das 10, ninguém recomenda. Não é medo comum, é respeito. Dizem que ali houve uma tragédia antiga. Uma família inteira voltando de festa, carroça carregada, alegria alta. No meio do caminho, algo atravessou a estrada. O cavalo empinou. A carroça virou. Ninguém sobreviveu. Os corpos ficaram ali até o amanhecer. Desde então, a estrada cobra presença. Motoristas contam que o carro apaga sozinho bem naquele trecho. O rádio chia, muda de estação e uma voz começa a falar no meio do ruído. Não chama nome. Só pergunta repetidas vezes, como se fosse alguém perdido. Você viu meus filhos? Quem responde sente o carro sacudir, como se mãos empurrassem por fora. Quem ignora, escuta choro. Bem no banco de trás. Teve um homem que parou para olhar. Viu marcas de mãos pequenas no vidro embaçado. Por dentro. Quando chegou em casa, o vidro ainda estava marcado. Ele nunca mais dirigiu à noite. E não são só vozes. Em noites sem lua, pessoas juram ver figuras atravessando a estrada. Não caminham, deslizam. Algumas parecem crianças. Outras, altas demais, tortas, com braços longos. Não fazem barulho, mas a presença pesa, aperta o peito, faz a garganta secar. Se você piscar, elas mudam de lugar. E coisa velha. Uma moça decidiu explorar um desses lugares por brincadeira. Entrou rindo, saiu muda, nunca mais falou uma palavra. À noite, porém, senta na cama e cochicha com alguém que ninguém vê. Tem também a história das vozes no mato. Não são gritos, são sussurros. Chamam pelo nome da pessoa, imitando voz de parente, de amigo, de gente querida. É aí que mora o perigo. Quem segue a voz, se perde. O mato fecha. O caminho some. O tempo passa diferente. Alguns voltam dias depois, achando que ficaram só minutos. Outros voltam, mas não reconhecem ninguém. Olham para a família como se fossem estranhos. E há os que nunca voltam. Os mais antigos diziam: se escutar seu nome à noite no mato, não responda. Reze. Caminhe sem olhar para trás. Porque quem chama não é gente. Há também uma ponte velha, de madeira podre, que ninguém atravessa depois da meia-noite. Não é pela ponte, é pelo que fica embaixo dela. A água ali não reflete a lua. Fica escura, parada. Dizem que, se alguém parar no meio da ponte, escuta passos vindo de trás. Mas quando vira, não tem ninguém. Os passos continuam, agora mais rápidos, mais perto. Teve um rapaz que correu. Sentiu algo segurar seu tornozelo. Ele se soltou por pouco. Quando chegou em casa, tinha marcas de dedos na perna, roxas, fundas. E o pior causo,
É o que ninguém gosta de contar até o fim. Existe um trecho onde a estrada simplesmente termina no nada. Quem erra o caminho à noite chega ali sem perceber. O carro para. O celular não funciona. O vento para. Então aparece uma luz ao longe. Parece casa, parece abrigo, parece salvação. Mas quem segue a luz nunca mais é visto. Os mais velhos dizem que aquela estrada não leva a lugar nenhum. Leva para onde não se volta. E que de tempos em tempos, a noite escolhe alguém curioso demais para lembrar que certas histórias não deveriam ser ignoradas. Se você acha que tudo isso é só medo antigo, talvez seja melhor não testar, porque o Nordeste guarda o que não quer ser encontrado, e a noite ainda está longe de acabar. Com o passar das horas, a noite deixa de ser apenas escura. Ela fica atenta. É como se tudo estivesse esperando alguma coisa acontecer. No sertão dizem que existe um horário em que as sombras deixam de obedecer à luz. Elas se alongam demais, se mexem sozinhas, se encostam nas paredes mesmo quando não há ninguém por perto. É nessa hora que os causos mais antigos voltam a acontecer. Teve um vaqueiro experiente, homem que conhecia cada palmo de terra, cada estrela do céu. Nunca teve medo. Até uma madrugada em que o gado começou a se agitar sem motivo. Mugido baixo, nervoso. Ele saiu com a lanterna na mão e o facão na cintura. No meio do pasto viu pegadas. Não eram de bicho conhecido. Grandes, fundas, como se algo pesado tivesse passado ali, mas sem marcas de casco nem de garra. As pegadas iam até a porteira e paravam, como se a coisa tivesse sumido no ar. O vaqueiro apareceu dias depois, andando sem rumo, olhos fundos, repetindo a mesma frase. Não era bicho, não era gente. Nunca mais voltou a trabalhar à noite. Em outra região, existe um poço antigo, cavado à mão, abandonado depois de uma seca violenta. Dizem que muita gente morreu ali esperando água que nunca veio. Hoje, o poço vive coberto, mas à noite, quem passa perto escuta som de água pingando, mesmo quando não chove há meses. Crianças juram ouvir vozes lá do fundo pedindo ajuda. Adultos escutam algo pior. Promessas. Coisas que a pessoa deseja muito. Saúde, dinheiro, volta de alguém que já morreu. Um homem desceu. Ninguém sabe o que ele viu. Só sabem que subiu correndo, com os olhos arregalados, e nunca mais chegou perto de água profunda. Sempre que ouvia gotejar, entrava em pânico. E tem o caos da casa onde ninguém fica. Ela fica no fim de uma estrada de areia, isolada, porta velha, janelas quebradas, telhado caído. Quem tenta passar a noite lá sente algo sentar na beira da cama depois da meia-noite. O colchão afunda. A respiração fica próxima demais do ouvido. E uma pergunta sempre é feita, num sussurro quente. Posso deitar também? Quem responde? Não amanhece do mesmo jeito. Alguns acordam com marcas pelo corpo. Outros acordam em lugares diferentes. Há quem acorde fora do próprio corpo, olhando para si mesmo, sem conseguir gritar. Os mais antigos afirmam que aquela casa não está vazia. Ela só troca de moradores. Mais adiante, na mesma região, existe uma estrada de areia branca que brilha à noite. Bonita demais, silenciosa demais. Quem anda por ela sente vontade de continuar, mesmo cansado. É como se a estrada puxasse. O problema é quando alguém resolve voltar. A estrada não deixa. Caminha-se, caminha-se, e o mesmo ponto aparece. A mesma árvore torta. A mesma cerca caída. O relógio para. Não falam. Não se mexem. Só acompanham com a cabeça, virando devagar demais, como se os ossos não fossem feitos para aquilo.
Se alguém tenta falar com elas, escuta uma resposta dentro da própria cabeça, usando a própria voz. Você já veio longe demais. Teve um casal que se perdeu ali. O carro acabou a gasolina, mesmo marcando cheio. A mulher começou a chorar. O homem saiu para pedir ajuda. Nunca voltou. Ela ficou sozinha. Dizem que, quando amanheceu, ela não estava mais no carro. No banco, havia marcas de pés sujos de areia, apontando para fora, e nenhuma marca de volta. E talvez o caos mais antigo de todos seja o da estrada que a prende. Os velhos diziam que quanto mais gente some nela, mais fácil fica entrar. A estrada muda, engana, cria atalhos onde não existiam, coloca placas que ninguém nunca viu. Alguns juram que já viram conhecidos andando por ali. Pessoas que morreram há anos. Elas sorriem, acenam, chamam pelo nome. Seguir é o erro final. Porque quem entra naquela estrada não some de uma vez. Primeiro perde o caminho, depois perde o tempo, por fim, perde a vontade de voltar. E se você está ouvindo essa história agora, talvez ache que isso tudo são apenas causos antigos, exagero de gente do interior. Mas o Nordeste guarda memórias longas, e à noite reconhece quem presta atenção demais. Talvez neste exato momento, alguém esteja começando a andar por uma estrada que não aparece nos mapas. E talvez essa história ainda não tenha terminado. Depois das 3 da madrugada, o sertão entra num horário que não pertence totalmente a este mundo. Os mais velhos chamavam de hora morta. Não porque tudo morre, mas porque aquilo que não morreu anda solto. Nessa hora, até os cachorros se calam. Quando um cachorro do interior para de latir sem motivo, é sinal ruim. Eles veem antes. Sentem antes. Sabem quando algo está se aproximando pela estrada, mesmo que não faça barulho nenhum. Teve uma vila pequena onde, numa mesma noite, todos os cachorros se esconderam embaixo das casas. Choravam baixo, tremendo. Ninguém entendeu. Até começarem os passos. Não eram passos corridos. Eram lentos, pesados, como se alguém arrastasse algo grande pela rua de barro. O som vinha de fora, mas parecia ecoar dentro das casas. As pessoas se trancaram. Luz apagada. Reza sussurrada. Quem teve coragem de espiar pela fresta viu uma coisa que nunca esqueceu. Uma fila de sombras caminhando, uma atrás da outra, sem rosto, sem forma definida. No fim da fila, algo maior, curvado, guiando o caminho. Na manhã seguinte, uma casa estava aberta. A porta arrancada. Dentro, só silêncio. A família nunca mais foi vista. Desde então, ninguém sai depois que o sol se põe naquela vila. E existem os relatos das vozes que entram na cabeça. Não vêm de fora, não ecoam no ar. Surgem, de repente, como pensamento que não é seu. Falam baixo, com calma, convencendo. Dizem que está tudo bem, que não há perigo, que você pode sair, olhar, caminhar um pouco. É assim que a noite vence. Um homem escutou a voz da própria mãe, morta havia anos, chamando do quintal, chorando. Ele sabia que não era possível. Mesmo assim, levantou. Quando abriu a porta, não havia ninguém, mas o quintal estava maior, mais escuro. O muro parecia distante demais. Ele deu um passo e o chão afundou. Foi encontrado de manhã, caído perto da cerca, olhos abertos, secos, olhando para nada. Nunca mais falou. Só acordava à noite tentando ir para o quintal. Outro causo fala de uma encruzilhada esquecida, onde ninguém passa por acaso. Quem chega ali à noite sente uma pressão no ouvido, como se o ar ficasse pesado. O silêncio é absoluto. Até o vento some. No centro da encruzilhada, sempre aparece alguém esperando. Às vezes é um homem de chapéu. Às vezes uma mulher vestida de luto. Às vezes uma criança suja de terra, olhando fixo. Não pedem nada. Só observam. Mas quando você tenta ir embora, percebe que a estrada mudou.
O caminho por onde veio não existe mais. Dizem que a encruzilhada não escolhe quem fica. Ela espera quem está cansado demais para resistir. E tem a história da casa onde a luz acende sozinha. Ela fica afastada, quase engolida pelo mato. Quem passa a noite vê a luz fraca piscando pela janela. Parece sinal de gente viva. Parece pedido de ajuda. Mas ninguém mora ali há décadas. Quem entra, escuta vozes conversando em outro cômodo, riso baixo, talheres batendo, vida normal. Mas quando atravessa a porta, tudo para. As vozes cessam ao mesmo tempo. E então começam atrás da pessoa. Uma por uma. Bem próximas. Bem lentas. Poucos saíram correndo. Nenhum entrou 2 vezes. E o último causo é o que mais preocupa os antigos. Eles dizem que, hoje, as coisas não precisam mais aparecer. Elas aprendem, observam, se adaptam, usam celular, rádio, memória. A voz que chama não vem mais só do mato. Às vezes vem do silêncio depois que o vídeo acaba. Às vezes vem quando a casa está quieta demais. Às vezes vem agora. Se você sentiu um arrepio sem motivo, não olhe para trás. Porque a noite do Nordeste não termina quando o sol nasce. Ela só finge que foi embora. Há quem diga que o pior não é o que aparece. É o que acompanha depois. No Nordeste antigo, existia a crença de que algumas histórias não terminam quando são contadas. Elas grudam, se agarram na pessoa como poeira fina de estrada seca. No começo, não incomodam. Mas com o passar das horas, o peso aparece. Um aperto no peito. Um barulho que não estava ali antes. Uma sensação constante de estar sendo observado. Os mais velhos chamavam isso de rastro da noite. Teve um homem que ria desses causos. Gostava de provocar. Dizia em voz alta que não acreditava em nada. Numa noite quente, voltou sozinho para casa por um atalho que cortava o mato. No caminho, começou a ouvir passos atrás dele. Parava. Os passos paravam. Andava. Os passos vinham junto. Ele virou de repente. Nada. Mas quando voltou a caminhar, percebeu algo errado. Sua sombra vinha um passo atrasada. Não imitava seus movimentos. Parecia observar. O homem correu. Chegou em casa suado, tremendo. Trancou portas, janelas, rezou. Quando finalmente se acalmou, percebeu que a sombra dele não estava mais na parede. Nunca voltou a ser o mesmo. Sempre que anoitecia, acendia todas as luzes e se encolhia num canto, esperando algo que só ele parecia ver. Em outra região, existe um trecho de mato onde ninguém entra depois do pôr do sol. Não há cerca, não há placa. Mas quem mora perto sente quando alguém cruza aquele limite. O ar muda. O vento para. Os insetos somem. Dizem que ali se escuta uma reza, mas dita ao contrário, palavra por palavra, num tom baixo, quase respeitoso. Quem tenta ouvir melhor sente tontura, náusea, vontade de deitar no chão. Um rapaz entrou para cortar caminho. Horas depois, foi encontrado sentado, abraçando os joelhos, coberto de terra, murmurando uma oração que ninguém reconhecia. Ele não lembrava do próprio nome. Só repetia: "Não deixa eles..." Porque existia a crença de que certas coisas não entram sem convite, mas entendem silêncio como permissão. Teve uma casa onde todas as noites, exatamente no mesmo horário, a porta da frente rangia devagar. Ninguém abria, ninguém fechava. O som simplesmente acontecia, até que numa madrugada alguém respondeu do quarto: "Já vai." A porta abriu completamente. Na manhã seguinte, encontraram marcas de pés no chão da sala. Grandes demais. Pesados demais. As marcas iam até o quarto e paravam ao lado da cama. A pessoa nunca mais acordou. Os antigos diziam que a estrada, o mato e as casas escutam. Sabem quem tem medo. Sabem quem duvida.
E sabem, principalmente, quem presta atenção demais. Por isso, certas histórias eram contadas só até a metade. O final ficava guardado, não por mistério, mas por segurança. Porque o final não é feito de palavras, é feito de presença. E talvez o maior erro seja acreditar que essas coisas ficam presas ao lugar onde nasceram. Elas viajam, acompanham, aprendem novos caminhos. Hoje não precisam mais de estrada de barro, precisam só de silêncio. Se você está ouvindo isso agora, tarde da noite, e tudo parece quieto demais, talvez seja melhor fazer algum barulho, tossir, mexer na cadeira, ligar uma luz, só para garantir que você ainda está sozinho, porque algumas histórias do Nordeste não terminam quando a voz para. Elas começam quando o silêncio responde. Existe um ponto da noite em que até a memória começa a falhar. Os mais antigos diziam que não era cansaço, era a noite entrando na cabeça da pessoa. Pensamentos se embaralham, lembranças vêm erradas, rostos conhecidos parecem estranhos. É assim que o medo cria espaço. No sertão, chamavam isso de perda de trilha. A pessoa anda, mas não sabe mais para onde. Mesmo em lugar conhecido, tudo parece diferente. A casa não fica onde sempre esteve. A estrada muda de curva. A porteira surge do lado errado. E quando se percebe, já não se tem certeza se está indo para casa ou sendo levado. Um agricultor velho contou que, numa dessas noites, voltou do roçado mais tarde que o normal. O céu estava limpo, estrelas claras, caminho conhecido desde menino. Mesmo assim, sentiu algo errado quando o som dos próprios passos começou a atrasar. Ele parava. O som dava mais um passo. Continuava. O som vinha arrastado, pesado, como se outro par de pés estivesse usando o corpo dele para andar. O homem começou a rezar. A reza saía errada. Palavras trocadas, frases cortadas, como se alguém estivesse soprando coisa diferente dentro da boca dele. Quando chegou em casa, encontrou a porta aberta. Nunca deixava aberta. Dentro, tudo estava no lugar, exceto os espelhos, todos virados para a parede. No canto da sala, havia marcas de dedos no reboco, como se alguém tivesse se apoiado ali para observar. Depois dessa noite, ele passou a dormir com vela acesa. Dizia que, quando apagava, escutava respiração no escuro. Em outra região, existia o medo do sentado. É o nome dado para algo que não aparece inteiro. Só se manifesta pelo peso. A pessoa está deitada, quase dormindo, quando sente o colchão afundar. Primeiro de leve, depois com força, como se alguém tivesse sentado na beira da cama. O quarto fica gelado. A garganta trava. O corpo não responde. O sentado não fala. Só fica ali, observando. Alguns sentem dedos passando pelo cabelo. Outros sentem a respiração no rosto. Sempre lenta, sempre paciente. Quem grita, acorda. Quem tenta rezar, escuta a própria reza sendo repetida em outro tom, mais baixo, mais perto. Ela acordou com marcas roxas espalhadas pelo corpo em forma de mãos. Nunca mais dormiu no escuro. Mas nada se compara à estrada que apaga nomes. Ela fica entre povoados pequenos onde quase ninguém passa. Quem entra nela à noite sente uma vontade estranha de falar. Contar a própria história. Relembrar a vida inteira, em voz alta, mesmo estando sozinho. É assim que a estrada aprende. Dizem que, a cada nome dito, ela fica mais forte. Um rapaz foi visto caminhando por ali, falando sozinho, gesticulando, como se conversasse com alguém invisível. Quando tentaram chamá-lo, ele não respondeu. Continuou andando,
repetindo o próprio nome até a voz falhar. Nunca mais foi visto. Os antigos diziam que aquela estrada não mata, ela apaga. Apaga quem você é, até não sobrar nada para voltar. E havia ainda o medo do retorno. Pessoas que voltavam de lugares onde não deveriam ter ido. Voltavam iguais por fora, mas erradas por dentro. Olhar vazio. Silêncio prolongado. Medo de água parada, de espelho, de escuro. À noite, sentavam e ficavam olhando para a porta, como se esperassem alguém. Alguns murmuravam: eles sabem onde eu moro. E talvez o mais perturbador seja isso. Dizem que a noite não cria monstros. Ela revela o que sempre esteve esperando. Ela observa quem presta atenção demais, quem escuta até o fim, quem sente o arrepio. Talvez a noite tenha percebido. Talvez, neste momento, enquanto tudo parece quieto, algo esteja apenas esperando você desligar a luz. Porque no Nordeste antigo, o medo não corre. Ele senta e espera. Os mais antigos diziam que, depois que alguém perde a trilha uma vez, nunca mais anda totalmente sozinho. Mesmo cercado de gente, algo segue junto. Não aparece, não toca, mas acompanha. Aprende os horários, os hábitos, os medos. Chamavam isso de o marcado. O marcado começa a perceber coisas pequenas. Um reflexo que não acompanha. Um barulho que para quando ele presta atenção. Um sonho que se repete, sempre no mesmo lugar, sempre terminando antes de mostrar o que realmente importa. Um homem marcado contou que sonhava todas as noites com uma estrada estreita, iluminada só por lua fraca. No sonho, ele caminhava sabendo exatamente onde estava, até perceber que não lembrava mais por que tinha saído de casa. Tentava voltar, mas o corpo seguia em frente. No fim da estrada, havia alguém esperando. Ele nunca conseguia ver o rosto. Acordava sempre antes com o coração disparado e a sensação clara de que o sonho não tinha terminado, apenas sido interrompido. Com o tempo, o sonho começou a invadir o dia. O homem se pegava parado no meio da casa, olhando para a porta, com vontade de sair sem saber por quê. À noite, sentava na cama e ficava escutando. Não era barulho. Era expectativa. Até que uma madrugada, escutou batidas leves na porta. 3 toques. Pausa. 3 toques de novo. Ele não abriu. Na manhã seguinte, encontrou marcas de dedos na madeira, fundos demais para serem humanos. Há também quem diga que certas pessoas não desaparecem de uma vez. Primeiro, elas vão ficando fracas de presença. Falam menos, olham menos nos olhos, parecem estar sempre ouvindo outra coisa. Na vila, comentam que essas pessoas já estão com o meio pé fora. Uma senhora conhecida por rezar pelos outros começou a se calar. À noite, apagava as velas cedo demais. Dizia que a chama atraía a atenção. Um dia, contou em segredo que escutava passos dentro da própria cabeça. Não eram pensamentos, eram caminhadas. Quando morreu, o caixão ficou pesado demais. 6 homens não conseguiram erguer. Foi preciso chamar mais gente. Alguns juraram sentir o caixão se mexer levemente, como se algo lá dentro estivesse acordado demais para aquele silêncio. Depois do enterro, à noite, alguém passou a bater na porta da casa dela. Sempre no mesmo horário. Sempre do mesmo jeito. 3 toques. Nunca abriram. E tem o que os mais velhos quase nunca comentavam. A estrada não chama todo mundo. Ela escolhe quem escuta. Quem sente arrepio sem motivo. Quem gosta de ouvir histórias até o fim. Quem imagina demais. A estrada se alimenta disso. Ela cresce no pensamento. Se estica na imaginação. Quanto mais alguém pensa nela, mais perto ela chega. Por isso, antigamente, quando um causo ficava pesado demais, alguém batia na mesa, quebrava o silêncio, mudava de assunto. Não era falta de educação, era proteção. Hoje, quase ninguém faz isso.
E talvez seja por isso que as histórias estejam voltando com tanta força. Talvez seja por isso que tantas pessoas estejam sonhando com caminhos que nunca viram, com vozes que parecem familiares demais, com portas que insistem em chamar. Se você escutou tudo isso até aqui, é bom prestar atenção numa coisa simples: o silêncio ao seu redor. Se ele estiver diferente, mais fundo, mais atento, talvez seja só impressão. Ou talvez seja o começo da trilha. E o pior aviso que os antigos deixavam era esse: quando você percebe que está na estrada, já é tarde demais para voltar. Depois que a trilha se fecha, o mundo não acaba de uma vez. Ele continua, só que errado. Os antigos diziam que esse era o maior castigo: viver, mas fora do lugar certo. Quem entra nesse estado começa a perceber falhas pequenas no dia a dia. Relógios que atrasam apenas quando a pessoa olha. Portas que parecem mais distantes. Pessoas que repetem frases como se já tivessem sido ditas antes. A sensação constante de déjà vu, misturada com um medo sem nome. É assim que a estrada continua trabalhando, mesmo quando não está visível. Um homem marcado contou que, certa vez, acordou de madrugada com a certeza absoluta de que alguém estava de pé no quarto. Não sentiu medo de imediato, sentiu reconhecimento, como se aquela presença já fizesse parte da casa há muito tempo. Ele não abriu os olhos. O colchão afundou do lado dele. O ar ficou pesado, quente demais para aquela hora. Então veio o sussurro, tão próximo que parecia sair de dentro da cabeça. Levanta, já está na hora. Ele resistiu. Rezou em pensamento. Quando abriu os olhos, não havia ninguém. Mas a marca no colchão continuava ali, funda, como se alguém ainda estivesse sentado. A partir dessa noite, ele passou a acordar sempre no mesmo horário. Nunca por barulho, nunca por sonho. Apenas despertava, com a sensação clara de estar atrasado para algum compromisso que não lembrava qual era. Em outra vila, um grupo de pessoas começou a relatar o mesmo tipo de sonho, sem nunca ter conversado entre si. Todos caminhavam por uma estrada de terra clara, cercada por mato fechado. O céu não tinha estrelas, apenas um brilho fraco, doentio. No sonho, eles não estavam sozinhos. Caminhavam em fila. Ninguém falava. Ninguém olhava para trás. No fim da fila, algo grande acompanhava, arrastando os pés. Quando um deles tentou virar o rosto, sentiu uma dor forte no pescoço, como se não fosse permitido olhar. Essas pessoas começaram a adoecer. Não de doença comum. Era cansaço extremo, falta de vontade, desinteresse pela própria vida. Alguns pararam de trabalhar. Outros pararam de comer. Um deles desapareceu. Na casa vazia, encontraram apenas marcas de terra espalhadas pelo chão, indo do quarto até a porta, como se alguém tivesse sido levado, sem resistir. Os mais antigos afirmavam que existe um acordo antigo, feito antes das cidades, antes das cercas, um acordo silencioso. A estrada. Quem anda cansado demais, quem anda curioso demais, quem anda escutando demais. Por isso, antigamente, as pessoas evitavam falar de certos assuntos à noite. Evitavam pensar demais. Evitavam lembrar de quem já tinha ido embora. Porque a estrada se alimenta de lembrança. Teve uma mulher que perdeu o filho ainda pequeno. Chorava todas as noites olhando para a estrada em frente à casa. Um dia, escutou passos leves, como de criança correndo. Abriu a porta. Nunca mais voltou. Dizem que, às vezes, quem some aparece em sonho para alguém da família. Não fala, só olha. E esse olhar carrega um pedido mudo, como se quisesse ajuda, ou companhia. E há algo que poucos sabem. Nem todo mundo que entra na trilha some para sempre. Alguns voltam.
mas voltam ocos. Essas pessoas evitam espelhos, porque dizem que o reflexo demora a imitar. Evitam silêncio absoluto, porque no silêncio escutam passos. Evitam estrada de terra, porque sentem o chão chamando. À noite ficam inquietas. Andam pela casa. Abrem portas. Olham pela janela como quem espera alguém chegar. Uma dessas pessoas escreveu algo antes de morrer. Um bilhete curto, rabiscado, encontrado dentro da Bíblia. Ela não quer mais que eu fique. Ninguém soube explicar quem era ela. Os mais velhos sabiam. Eles diziam que a estrada não é só caminho, é presença, antiga. E talvez o mais assustador seja isso. Dizem que, quando alguém escuta histórias assim até o fim, a estrada aprende um pouco mais sobre o mundo de hoje. Aprende novos jeitos de chamar, novos nomes, novas vozes. Talvez por isso, ultimamente, tanta gente acorde com vontade de sair de casa de madrugada, sem motivo, sem destino. Talvez por isso o silêncio esteja ficando mais pesado. Se você chegou até aqui, escutando cada palavra, talvez seja bom lembrar de uma coisa que os antigos nunca esqueciam. Quando a noite começa a parecer atenta demais, é hora de encerrar a conversa. Porque algumas histórias não querem aplauso, querem companhia. E a estrada ainda está aberta. Com o passar dos dias, quem é tocado pela trilha começa a perceber que o mundo não reage mais da mesma forma. As pessoas falam, mas as palavras parecem atrasadas. Os sons chegam com leve eco, como se viessem de longe. O próprio nome soa estranho quando alguém chama. É o começo do desenraizamento. Os antigos diziam que a estrada não leva apenas o corpo. Primeiro, ela leva o lugar da pessoa no mundo. Aos poucos, o marcado deixa de pertencer. Está presente, mas não está incluído. Um homem contou que, certa manhã, entrou na venda da vila e ninguém respondeu ao seu cumprimento. Pensou que fosse distração. Insistiu. As pessoas olharam através dele, como se ele fosse parte do cenário. Quando alguém finalmente respondeu, foi com susto, como se não tivesse percebido que ele estava ali o tempo todo. Naquela noite, ele sonhou com a estrada mais uma vez. Mas agora, no sonho, havia outras pessoas caminhando. Algumas ele reconhecia, outras não. Todas estavam caladas. No fim da fila, a coisa grande continuava ali, arrastando algo invisível pelo chão. Ele acordou com os pés sujos de terra. Em outra cidade pequena, começou a surgir um fenômeno estranho. Pessoas acordavam com marcas de poeira no corpo, mesmo dormindo em cama limpa. As marcas apareciam nos tornozelos, nos pulsos, na nuca. Sempre nos mesmos lugares. Uma senhora jurou sentir algo puxando seus pés durante a noite. Não com força, com insistência, como quem convida. Ela resistiu por semanas, até a madrugada em que levantou sozinha, abriu a porta e saiu descalça. Os vizinhos a viram atravessar a estrada em silêncio, caminhando firme, como se soubesse exatamente para onde ia. Nunca voltou. Depois disso, ninguém mais dormiu com porta destrancada naquela rua. Os mais antigos diziam que a trilha cresce quando encontra aceitação. Não precisa de medo extremo, basta cansaço, basta tristeza, basta curiosidade. Ela se alimenta do pensamento repetido. Por isso, quem começa a sonhar com estrada deve evitar falar sobre ela, evitar desenhá-la, evitar imaginar o fim. Cada lembrança é como um passo dado sem sair do lugar. Houve um caso ainda mais perturbador. Um homem começou a escutar passos dentro da própria casa, sempre quando estava sozinho. Os passos iam da porta até o fundo, como se alguém estivesse reconhecendo o terreno. Nunca entravam no quarto. Até que uma noite,
Os passos pararam na porta do quarto. Ele ficou imóvel. O ar esfriou. O silêncio se esticou por tempo demais. Então, alguém bateu. Não na porta. Por dentro. 3 toques secos, vindos da madeira, do lado de dentro do quarto. Ele não abriu. Na manhã seguinte, encontrou marcas de dedos na parede, do lado de fora da casa, como se alguém tivesse tentado sair. Depois disso, o homem começou a desaparecer aos poucos. Faltava ao trabalho. Não atendia quando chamavam. Passava horas olhando para o nada. Quando falava, dizia frases. Antes de sumir de vez, deixou a casa limpa, organizada, como quem se despede. Sobre a mesa, um papel escrito à mão. Agora é minha vez de caminhar. Os antigos afirmavam que há um ponto em que a estrada deixa de chamar e começa a esperar. Quem chega nesse ponto sente calma, uma aceitação estranha, como se tudo finalmente fizesse sentido. Esse é o momento mais perigoso, porque é quando a pessoa acredita que escolheu. Mas ninguém escolhe a trilha. Ela escolhe quem já não está totalmente aqui. E talvez o detalhe mais assustador seja este. Dizem que a estrada não fica em um lugar só. Ela se move, se adapta, assume formas diferentes conforme o tempo muda. Antigamente era trilha de terra, depois estrada de areia. Hoje pode ser qualquer caminho percorrido em silêncio. Pode ser uma rua vazia, um corredor escuro, um pensamento repetido tarde da noite. Se você sente que essa história está demorando a acabar, alongando, puxando, mantendo a atenção. Os antigos sempre encerravam esses causos de forma brusca, batendo na mesa, acendendo luz, quebrando o clima, porque sabiam de algo que quase ninguém lembra hoje. Quanto mais tempo se fica escutando, mais perto se está de caminhar. E talvez, quando este silêncio voltar, quando a voz parar, quando a luz da tela apagar, algo esteja apenas esperando você dar o próximo passo. Depois de certo tempo, a trilha deixa de ser sonho, medo ou imaginação. É como se algo finalmente estivesse no horário certo. Os antigos chamavam isso de aceitação lenta. É quando o marcado já não luta mais contra a ideia de caminhar. Um homem contou que, numa noite sem vento, ficou sentado na varanda olhando a estrada vazia. Não sentia medo. Sentia saudade. Saudade de um lugar onde nunca esteve. Saudade de algo que não sabia nomear. Então escutou passos vindo da estrada. Dessa vez, não se assustou. Os passos pararam em frente à casa. Ficaram ali, imóveis, como quem respeita um limite invisível. Ele sentiu vontade de levantar, mas algo dentro dele pediu para esperar. Foi quando ouviu a voz. Não vinha de fora. Não vinha de dentro. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, baixa, paciente, antiga demais para ter pressa. Quando você estiver pronto, a porta já vai estar aberta. Na manhã seguinte, a porta estava aberta. Ninguém soube dizer quem abriu. Em outra vila, começou a circular a história de pessoas que eram vistas andando pela estrada de madrugada, mas que durante o dia estavam enterradas no cemitério. Não falavam. Não olhavam para os lados. Apenas caminhavam, sempre na mesma direção. Quem tentava seguir, perdia o fôlego. Sentia o corpo pesado. Eram lembranças andando sozinhas. E a estrada se alimenta de lembrança. Teve uma mulher que decidiu resistir até o fim. Sabia que estava marcada. Sonhava com a trilha. Sentia os passos. Escutava o chamado. Mesmo assim, todas as noites, sentava e rezava em voz alta, sem parar. Numa madrugada, a reza parou sozinha.
Ela percebeu que estava repetindo palavras que não conhecia, numa ordem que não fazia sentido. A voz já não era totalmente dela. Quando tentou se calar, sentiu dor no peito, como se algo estivesse sendo arrancado à força. Ela sobreviveu. Mas depois disso, nunca mais conseguiu rezar. Os antigos afirmavam que, quando a trilha perde alguém, ela tenta de outro jeito. Usa quem ficou. Usa silêncio. Usa dúvida. Usa cansaço. Por isso, havia o medo do ouvinte. O ouvinte é aquele que escuta histórias demais, que se interessa, que imagina, que se vê dentro do causo. Não precisa andar à noite, nem morar no interior. Basta prestar atenção além do limite. O ouvinte começa a perceber coincidências demais, palavras que se repetem, sonhos que respondem perguntas que ele nunca fez em voz alta. A trilha reconhece o ouvinte, e quando reconhece, começa a se aproximar. Talvez por isso, antigamente, os mais velhos encerravam os causos dizendo, já chega. Não era grosseria, era proteção. Ele sabia. Se você sentiu que essa continuação demorou mais do que deveria, talvez seja porque a trilha não gosta de finais rápidos. Ela prefere alongar, manter a atenção, criar intimidade. Porque quando a história termina de verdade, alguém sempre fica faltando. E talvez, quando este silêncio cair de novo, quando não houver mais voz guiando, você perceba algo simples, mas difícil de ignorar. A vontade de sair de onde está, sem saber por quê, sem saber para onde. E esse é o sinal mais antigo de todos. Quando o caminho chama, é porque ele já sabe seu nome. Chega um momento em que a trilha não precisa mais se esconder. Quem chegou até aqui já sente, já percebeu, já entendeu, mesmo sem conseguir explicar. É quando o medo deixa de ser susto e vira certeza. Os antigos diziam que existe um ponto final, mas ele não está no fim do caminho. Está no fim da resistência. Quando alguém para de lutar, a trilha se revela. Não como forma, não como rosto, mas como presença completa. Quem alcança esse ponto descreve a mesma sensação. Tudo ao redor fica quieto demais. Não é silêncio comum. É como se o mundo estivesse segurando a respiração. O ar pesa, o tempo estica, o corpo fica leve, quase desligado. É aí que a estrada aparece inteira. Não como um lugar físico, mas como lembrança antiga, anterior à própria pessoa. Uma estrada que sempre existiu, esperando nomes, passos, histórias cansadas. Os mais velhos diziam que ela nasceu daquilo que ficou para trás, sem despedida, dos que partiram sem saber que estavam partindo. A trilha guarda tudo isso, e quando alguém chega perto demais, ela reconhece o peso certo para carregar. Há relatos de pessoas que, no último momento, escutaram algo parecido com uma multidão caminhando junto. Passos sobrepostos, respirações misturadas, como se nunca estivessem sozinhas, porque nunca estão. Dizem que, no fim da trilha, não existe escuridão total. Existe uma luz fraca, amarelada, como fim de lamparina. Ela não ilumina o caminho. Só mostra que há algo esperando. Quem chega ali entende tudo de uma vez. Entende por que as vozes chamam, por que os sonhos insistem, por que alguns voltam vazios. A estrada não quer o corpo. Ela quer continuidade. Ela quer que alguém caminhe por ela no mundo dos vivos. Que leve o rastro adiante. Que conte histórias. Que escute. Que observe. Que sinta. Por isso alguns retornam. Não são escolhidos para escapar. São escolhidos para espalhar. Os antigos diziam que, quando um marcado desaparece, a trilha se cala por um tempo. Mas quando alguém volta, ela ganha força. Aprende novos nomes, novos caminhos, novas noites. Talvez por isso você esteja ouvindo isso agora.
Talvez por isso essa história tenha se alongado tanto. Talvez por isso algo dentro de você tenha insistido em continuar até aqui. E agora que você chegou ao fim, existe uma última coisa que os antigos quase nunca revelavam. Não por medo, mas por respeito. Eles diziam que o verdadeiro fim da trilha não acontece quando alguém desaparece. Acontece quando alguém escuta e sente vontade de caminhar. Se depois que essa voz se calar, você ficar alguns segundos parado, em silêncio, se sentir uma inquietação estranha, se perceber que a noite parece mais próxima do que deveria, não é coincidência. É só a estrada reconhecendo que você ouviu até o fim. E quando a trilha reconhece alguém, ela nunca esquece. Chega um momento em que toda a história precisa parar de caminhar. Não porque acabou, mas porque ir além já não é seguro. Os antigos sabiam disso. Por isso, quando um caos chegava perto demais da verdade, alguém sempre interrompia. Acendia a luz, mudava de assunto, fazia barulho, qualquer coisa para lembrar que ainda estavam ali, ainda pertenciam àquele lugar. Porque o maior perigo nunca foi a trilha em si, foi esquecer de voltar. Depois de tudo o que foi contado aqui, uma coisa precisa ficar clara. A estrada não é um lugar físico. Nunca foi. Ela é um estado. Um convite silencioso feito para quem escuta demais, sente demais, carrega demais. Ela nasce no cansaço, cresce na curiosidade e se fortalece no silêncio prolongado. Quem entende isso não tenta mais enxergar monstros, porque a trilha não precisa assustar, ela só espera, e espera bem. Os mais velhos diziam que ninguém é levado à força. Cada passo parece escolha. Cada saída parece decisão própria. É isso que torna tudo mais definitivo. Quando a pessoa percebe, já caminhou longe demais para chamar de volta. Por isso, o encerramento sempre era firme. Sem prolongar, sem repetir, sem deixar a noite confortável. Então, agora, este também é o momento de encerrar. Se você sentiu o clima pesar em algum ponto, se teve a sensação estranha de estar sendo observado, se por alguns segundos esqueceu onde estava, respire. Você ainda está aqui. E isso importa, porque o verdadeiro fim da trilha não é desaparecer, é lembrar de permanecer. Os antigos acreditavam que histórias como essa só perdem a força quando são encerradas com consciência. Quando quem escuta entende que ouvir também é um ato, e que todo ato precisa de limite. Por isso, este é o limite. Daqui para frente, a noite volta a ser apenas noite. O silêncio volta a ser apenas silêncio. E o caminho, apenas caminho. Nada precisa ser seguido, nada precisa ser respondido. Mas antes de ir, existe um último gesto que quebra o rastro. Os antigos diziam que, quando algo pesa demais, é preciso deixar um sinal de presença. Um gesto simples, um ruído no mundo dos vivos, algo que diga, eu estou aqui. Hoje esse gesto é simples. Se essa história te prendeu até o fim, não Deixe é o seu só like. apoio ao canal. É um sinal. É barulho no silêncio. E se você não quiser caminhar sozinho por esses causos antigos, se inscreva no canal. Assim, quando outra história surgir, você não a encontra no escuro. Você escolhe ouvir. Aqui, a gente conta, mas também encerra. Porque toda boa história precisa saber parar. Agora, respire fundo. Olhe ao redor. Perceba onde você está. A trilha fica para trás. A noite segue. E você continua.